aí, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronan, são meus colegas aqui também que estão junto comigo, são estagiários da UPLA. A gente vai estar dando uma certa explicação para vocês aqui sobre o primeiro PET da primeira semana, né, da disciplina de filosofia. E esse PET, ele traz como eixo temático o ser humano, o tema corpo e psiquismo. E psiquismo é mais no sentido de psique, né? Uma palavra grega que significa alma, né? E justamente vai nesse sentido do PET aqui, a gente vai falar sobre questões da consciência, né? E as habilidades aqui que a gente vai tentar fomentar em certa medida seria a questão de compreender o que seria a consciência e como ela é um aspecto fundamental do ser humano. E a gente poderia parar para pensar, né? O que seria a consciência, né? De que forma a gente poderia compreender o funcionamento da consciência? E é basicamente isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Meus colegas também vão se apresentar aqui. Passo a palavra para eles. Bom, tudo bem, pessoal? Meu nome é Tobias, estou no 7º período de filosofia na UFLA. E como o Ronan disse, a gente está fazendo parte do estágio e veio aqui para tentar dar uma ajuda para vocês quanto a esse primeiro PET, né? Elucidar um pouco essas questões sobre a questão da experiência, da consciência, do corpo, da mente, para a gente trabalhar um pouco esses conceitos de forma mais aprofundada e tentar ter um conteúdo extra para vocês, além da aula, para que vocês possam ter uma base para estudar melhor. Meu nome é Jonathan, também no 7º período. A ideia é essa mesmo, a gente discutir o tema consciência, parece ser muito abstrato, mas mostrar que é algo palpável para a gente, dá para a gente conversar um pouquinho e pelo menos deslumbrar um pouco sobre o que é, como é que funciona. A gente vai seguindo aí o PET, se puder acompanhar a gente, vocês têm um material aí, fica mais claro. Então, galerinha, já logo no início aqui do PET, ele já vem nos informando que a consciência é um tema presente ao longo de toda a história da filosofia, né? Se a gente for parar para pensar, desde a filosofia antiga, os pensadores já falavam sobre isso, mas não através desse termo, né? Consciência, como eu já tinha falado aqui, questão do psiquismo, né? Antigamente eles entendiam essa questão da consciência mais voltada no sentido de alma. Mas conforme o tempo foi se passando, as palavras começaram a se mudar e as formas de se entender as coisas também, né? E eles já vêm trazendo uma certa questão para a gente. O que é consciência, né? De que forma que ela funcionaria? A consciência é inata ou ela é adquirida? Inata, ele está dizendo isso aqui no sentido de que ela sempre foi do jeito que é, ou a gente adquire ela de alguma forma, a gente adquire ela conforme a gente foi interagindo com o mundo, conforme a evolução, né? E assim, se a gente for parar para pensar, a questão da consciência é sim uma questão, em certa medida, complexa, né? Porque, como o próprio PET aqui traz para a gente depende da consciência para saber o que é a consciência. Olha só para vocês verem como isso é complexo, mas é interessante também, sabe? E aqui, eles já trazem uma certa citação tentando explicitar isso, em certa medida. Eu vou ler aqui para vocês. O que pode ser mais difícil do que saber como sabemos? O que pode ser mais grandioso que o fato de entender que ter consciência torna possível e mesmo inevitável nossa interrogação sobre a consciência? E eles trazem essas questões, essas perguntas, para instigar a gente a descobrir o que está por detrás de todos esses processos que a gente interage aqui com o mundo, esses processos de conhecimento e coisas do tipo, de sensação. E por detrás disso tudo está a consciência. Mas o que é a consciência propriamente dita? Muito na direção disso que o Ronan falou, se a gente recuperar a questão sobre essa inata ou inata, e agora fazendo esse link, né, de que a gente precisa da consciência para validar a nossa consciência, então como é que isso funciona? Se a única pessoa que pode validar que eu sei, que eu sou, que eu conheço, que eu estou conhecendo, é eu mesmo. É muito introspectivo, é muito do indivíduo. É importante pensar isso. Como é que eu sei que eu sei? Quem valida? Porque geralmente quem valida as coisas pra gente no mundo, no dia a dia, são outras pessoas, são estudos,
são pesquisas, elas validam certos conhecimentos, mas o conhecimento de mim mesmo, a única pessoa que valida sou eu. E até onde isso para mim não é subjetivo e eu posso considerar como válido, que eu sei que eu sei. Como é que eu posso fundamentar? Isso é muito bom para vocês estimular o raciocínio, de articularem afirmações, falar, eu sei por causa disso, disso e disso, isso valida minha consciência. Isso é muito bacana para a gente trabalhar o nosso raciocínio, abstrair um pouco, tá? Isso é muito bacana assim, da consciência. Bom, pessoal, se meus colegas me permitem, eu gostaria de retomar um pouquinho para trás no PET, né, para a gente ter uma localização de onde a gente está aqui, né? Quando a gente trata desse tema da consciência, como o Ronan bem apontou perfeitamente, esse é um termo que ele não foi tão utilizado assim nas outras duas grandes épocas da filosofia que a gente tem, né? Porque acho que a gente pode caracterizar a filosofia em 4 grandes épocas, né? Uma filosofia antiga, uma filosofia medieval, moderna e contemporânea, né? Então, nesses 2 primeiros períodos, na filosofia antiga e medieval, esse termo consciência não era tão utilizado assim. Então, quando a gente está tratando da consciência aqui no PET, a gente está tratando de uma filosofia por volta ali do século XVI, mais ou menos, que a gente chama de filosofia moderna, né? E por que era importante para essa filosofia moderna debater esse tema da consciência? Eu acredito que seja importante porque processos antes, se a gente for pensar em alguns processos filosóficos que vieram antes desse tempo, a gente pode pensar em algo que chama ceticismo, né? Que talvez você já tenha ouvido falar de uma pessoa cética, né? Uma pessoa cética é uma pessoa que duvida de muitas coisas, né? Então essa questão da consciência, ela veio para ajudar os filósofos da modernidade a tentar combater esse ceticismo, que é essa dúvida forte das coisas. Então quando a gente trata da consciência, a gente está tratando de uma forma de experiência, uma forma de conhecer as coisas, né? Ou seja, é um termo que eu introduzo na filosofia para combater uma filosofia antiga, uma filosofia mais antiga, né? Eu tento tratar contra aquelas pessoas que negam tudo, tentando entender como que eu conheço as coisas, porque já não bastava para a filosofia só conhecer as coisas. Eu precisava saber como que eu conheço essas coisas. E eu conheço as coisas através da minha consciência. Então, como o Jonathan bem disse, é um processo que ele é engraçado, né? Que é o processo de conhecer como eu conheço, ou conhecer o que me faz conhecer as coisas, ou ter a consciência, ou seja, o conhecimento de que eu tenho conhecimento. E aqui no PET fala muito bem disso, que é isso que, por exemplo, os diferencia dos animais, né? Porque os animais, eles fazem as coisas, eles executam os trabalhos deles com uma forma de instinto, né? Eles não pensam naquilo que eles estão fazendo. Eles sabem que faz daquele jeito, eles precisam fazer aquilo e eles fazem. A gente reflete sobre as nossas próprias ações, a gente reflete sobre as coisas que a gente conhece e às vezes a gente reflete sobre como a gente reflete, né? Que eu conheço a mim para depois conhecer os objetos, as outras coisas. É engraçado a gente olhar isso, porque num processo de conhecimento, nada é mais próximo da gente do que nós mesmos. Então, como é que eu vou conhecer o mundo, achar que eu posso conhecer o mundo se eu nem me conheço? Sim. Se eu nem sei como funciona a minha consciência, como eu conheço as coisas. Uhum. É interessante notar que o que mais caracteriza o ser humano, como o próprio texto do PET aqui traz para a gente, é a consciência. Porque aqui nesse PET, a consciência ela vai estar sendo ligada ao fenômeno da mente. E o próprio PET já nos diz que a mente é a esfera que ocorre em diversos processos psíquicos, como o processo de pensamento, o processo de imaginação, a emoção, a memória, dentre outros. Então, por detrás de todos esses processos existe a consciência, e é justamente nesse sentido que a consciência é o que caracteriza mais o ser humano. Nenhum outro ser nesse mundo é consciente da forma que o ser humano é. E aqui ele faz também até um certo jogo de palavras, né, como foi falado aqui pelos meus colegas a questão do conhecimento. Eles separam consciência como consciência, e ciência é justamente uma palavra que caracteriza o conhecimento. Então, se a gente é consciente, então a consciência é o que está relacionado com o conhecimento, com os nossos processos de conhecimento, com os nossos processos de não apenas se inserir no mundo, mas também de trazer algo do mundo para dentro da gente. E acho que a gente pode voltar a essa questão, né, mais histórica, assim, porque às vezes a gente pode se perguntar, bom, mas
para que eu preciso saber como eu sei? Não me basta só saber as coisas, né? Pode ser que muita gente tenha essa dúvida, né? Bom, para que a gente tem que estudar a consciência? Para que eu vou estudar como eu estudo as coisas? Bom, isso é uma resposta que a filosofia nos traz, que é de que para que eu tenha um conhecimento seguro das coisas, para que essas coisas, aquilo que eu conheço, a minha experiência, ela não seja um processo de enganação a mim mesmo, eu preciso saber como que funciona esse processo. Preciso saber como que eu construo um conhecimento para eu poder ter um conhecimento seguro, para eu ter uma experiência segura. Eu acho que é isso que é a importância da gente estar tratando esse PET. Não é algo banal, não é, por que eu vou conhecer se me basta apenas... Por que eu vou conhecer como eu conheço se me basta apenas conhecer a coisa, né? Parece bobo, mas a filosofia ela nos dá uma resposta clara de que a gente precisa ter segurança nas coisas que a gente conhece. Porque quando a gente fala de ciência, de experiência, num nível assim que muda a vida das pessoas, a gente não pode ter erros naquilo, né? Os erros têm que ficar como num bloco separado e os acertos têm que ser levados para frente. Então, para que eu tenha uma ciência mais assertiva, uma coisa mais concreta, eu preciso estudar a minha consciência, eu preciso saber desse processo, de como que eu vou formar o conhecimento, de como que se dá a experiência, de entender os meus sentidos, de entender como que eu me apresento para o mundo, que acho que a consciência é muito disso. A consciência é a forma com que eu me apresento para o mundo, com que eu me coloco como um ser que vive, que sente e que conhece as coisas. Isso é a consciência, é o colocar-se no mundo. Muito interessante essa linha de raciocínio do Tobias, porque se vocês olharem no PET de vocês, ele traz uma citação de um paleontólogo. Que é um paleontólogo? Um profissional que estuda a evolução, que estuda a história da evolução dos animais, os fósseis, e a gente vê que a consciência está muito ligada à memória. Então, se a gente olhar para trás, a pré-história, a gente for comparar o ser humano no momento que a gente era mais próximo dos animais, o que começou a diferenciar a gente dos animais foi um pouco da consciência. A consciência, nossa, que vem a partir da memória. Sem a memória é impossível ser consciente. Quando o homem começou a pintar nas paredes, ele começou a ver que ele caçava, ele começou a querer registrar isso, a gravar isso era importante para ele. Ele se colocava no mundo, como o Tobias colocou. Eu sou um indivíduo, e eu tô caçando esse animal, e aí tem meu grupo aqui. Ele começou a se situar no mundo. É um pouco do que a criança faz também. Quando a gente é criança, até uma certa idade da nossa vida, a gente não consegue se situar no mundo, né? Então, a partir do momento que a gente começa a se situar como uma pessoa, eu sou uma criança, tem minha mãe aqui, tem meu pai, a gente começa a conhecer as coisas e ter ciência disso constante, a gente começa a se situar no mundo. E isso contribui para a gente expandir a nossa consciência sobre outras coisas também. A gente está sempre expandindo a nossa consciência sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre as nossas ações. Por que eu fiz isso? Por que eu preciso fazer isso? A criança é muito disso, né? A criança questiona muito. Mas por que eu tenho que acordar cedo? Mas não é chato às vezes. Mas faz parte do processo dela de autoconhecimento, de consciência. Eu faço por isso. As coisas que não são justificáveis, pra gente, que é um animal consciente, que se questiona, fica sem sentido. O que vai agregar sentido às coisas é ter consciência do porquê. Por que estamos aqui? Por que fizemos isso? Por que deixamos de fazer isso ou fazemos aquilo? Esse processo de se situar, ter consciência de si, do lugar que você está, do que você está fazendo, é muito importante o processo de consciência nosso, diferencia a gente ainda mais dos animais. Uhum. Poderia trazer a citação para a gente, John? Trago novamente a citação que fala: o animal sabe, mas certamente ele não sabe que sabe. Por exemplo, o animal ele tem um instinto, então ele sabe que ele precisa correr quando ele vê um leão. Ele sabe que ele precisa reagir. Mas ele não questiona por que ele corre, ele não questiona tão a fundo assim, né? Mas de outro modo, teria há muito multiplicado invenções, desenvolvido um sistema. Se ele tivesse feito essas reflexões, ele fala: opa, então vou me cercar, vou me proteger, como o homem mesmo fez, né? De criar cercas, de criar armas. Então eu volto novamente à questão do homem pré-histórico, então eu vou me armar. Porque o animal tem presa, não tem nada. Tipo assim, eu vou criar uma ferramenta para mim, isso pode funcionar como uma ferramenta. Se isso me machuca, isso pode machucar o animal também.
Então, tudo isso faz parte do processo de conhecimento e de evolução do homem. Então, até uma questão de valor da vida, né, John? Por exemplo, sim. ele não é igual o homem que pode chegar e pensar assim, hoje eu não vou correr, não. Acho que vale mais a pena deixar o leão vir atrás do que correr, né? A própria consciência da morte. O animal Realmente. ele não tem nem o controle da própria vida, né? Ele não consegue nem refletir sobre se a vida dele é importante ou não. Ele só corre do leão porque é instintivo. Sim. E não porque ele chegou a uma conclusão, igual a gente, de que a vida é uma coisa importante, de que se ele morrer alguém vai sofrer. Então, o animal nem mesmo isso ele não pensa, né? Ele não tem nem consciência do valor conhecimento, da nossa vida dele. finitude, né? Quando a gente descobre que a gente é mortal, isso abre muitas portas pra gente, a gente começa a valorizar. Sim. A gente começa a tratar o tempo com outros olhos. A gente sabe que não vai ter para sempre, que o tempo não é eterno, que eu não vou ficar para sempre aqui. Então, precisa aproveitar o máximo possível o meu tempo. Então, a consciência de tempo, de mortalidade. Quando ele percebe que alguém morreu, toda vez que alguém morre perto da gente, começa a pensar, né? Sim. Poxa, o que eu tô fazendo da minha vida? Nossa, fulano é tão novo. Essas questões são importantes pra gente. O animal não consegue fazer isso. O animal, um outro animal próximo dele morre, ele continua a jornada dele, segue normal, como se nada tivesse acontecido. Outra parte da citação também que eu acho interessante, que ele fala no final da citação que não só simples mudança de degrau, mas mudança de natureza. Então a consciência foi um divisor de águas entre nós e os animais, né, que resulta de uma mudança de estado. Agora a gente consegue questionar as coisas, o mundo se abre para nós diferente deles. Foi uma coisa muito, muito grande, não foi apenas uma mudança muito simples, né? Como ele fala aqui, de degrau. Mudou completamente a nossa forma de ver o mundo, de interagir com o mundo. A consciência, como a própria citação que também mostra, né, é algo que diferencia tanto o ser humano dos animais, que para os animais permanece fechado, né, como a própria citação mostra, todo um domínio do real, do qual nos movemos. E esse real é colocado na citação com letra maiúscula, real, nos indicando que está falando sobre a realidade, entendem? E é justamente nesse sentido. O ser humano, justamente por ele possuir a consciência, ele tem um domínio extremamente mais amplo da realidade do que os animais, né? Consciência é algo, nesse sentido, extremamente importante, né? Isso é muito, a gente consegue refletir muito sobre isso, sobre as iscas, né? No caso dos peixes, por exemplo. O peixe não questiona se é ou não um peixe. Ele reage. Então, ele não pensa, a gente questiona. Essa comida que tá muito fácil, né? A gente questiona. A gente tem essa coisa, né? O que vem, a gente pensa, o que vem fácil, vai fácil, né? O peixe não... Tá suspeito isso? Será que isso é de verdade mesmo? Quando é muito bom. O peixe, o animal, não tem isso. Ele simplesmente age ativamente. Ele viu, ele quer. Isso mostra um pouco do que o Ronan falou. Então, gente, acredito que a gente pode ir para essa parte aqui, né, que o PET ele tenta trazer a gente por uma certa experiência, né, para a gente descobrir o que seria a consciência, né. E se a gente for parar para pensar, né, o que está mesmo por detrás de todos esses processos, né, que fazem com que a gente possa interagir com o mundo da forma que a gente interage com o mundo, né. Se a gente for parar para pensar, é bem complexo, né? É bem difícil da gente conseguir chegar a um ponto que a gente vai falar, isso aqui é a consciência, né? Não sei se vocês estão aí nessa parte do texto, né? Mas eles trazem até um pouco a questão aqui de um filósofo moderno, o Tobias falou sobre essas distinções, né, de pensamento entre os períodos da filosofia, né? Eles trazem o Descartes, né? O Descartes ele tem uma obra que chama Meditações Metafísicas, né? E um determinado ponto dessa obra ele vai expor, né, a primeira certeza dele, justamente no sentido de que ele estabelece uma dúvida que ficou conhecida na história da filosofia como dúvida hiperbólica, né? Que ele começou a duvidar de tudo. Ele duvidava de todos os conhecimentos que ele adquiriu desde a infância até a vida adulta. E ele começou a perceber que muitas das coisas que ele acreditava serem certas, em certa medida, elas eram enganosas, entendem? E a certeza, a máxima certeza que ele chegou é a certeza de que ele pensa e que, por pensar, ele existe, entende? Então, a certeza dele foi já está justamente ligada nessa questão da consciência, né? E nessa obra, o Descartes, ele tenta fazer uma certa reflexão, né, conjuntamente com o leitor, né, da gente fazer uma certa distinção, né?
entre o nosso estado de sonho e o nosso estado de vigília. Aqui ele não traz essa reflexão, né, mas seria algo interessante da gente pensar, né? Porque realmente há certos sonhos assim que são tão vívidos, né, que a gente não consegue fazer uma distinção entre eles. Você já teve aqueles sonhos assim que, sei lá, você está caindo de um lugar muito alto, assim, você pensa que aquilo realmente está acontecendo contigo e de repente você vai e acorda assim de súbito. Acorda até com o coração batendo mais forte, com aquela sensação de perigo, aquela sensação de medo, comprovando que em certos momentos a gente não consegue fazer essa distinção. E se a gente for parar para pensar, se a gente não consegue fazer essa distinção, então o que seria a consciência propriamente dita? Entendem? É algo bem difícil de se saber, mas conforme a gente vai fazendo uma certa experiência de introspecção, a gente vai tentando se voltar para dentro da gente mesmo, a gente consegue ter um certo tipo de vislumbre, não em totalidade, mas um certo tipo de vislumbre mesmo, uma luz. Isso aqui é a consciência, entende? Isso aqui não é a consciência. Nesse estado aqui, eu estou inconsciente, nesse outro estado aqui, eu estou consciente. É interessante isso que o Ronald fala, quando a gente chega nessa parte aqui da experiência, né? E aí a gente cita, o próprio Pet cita o Descartes, que a gente pode colocar ele como o primeiro dos modernos, né? Ou aquele que foi o que deu início de uma forma assim, realmente de uma forma verdadeira a esse período de modernidade da filosofia, justamente por essa investigação do que ele chama de cogito, né, que é realmente essa consciência, né? E aí, uma coisa até que é engraçada, aqui que ele cita o livro das Meditações Metafísicas, né? O nome parece difícil, mas se a gente for pensar, meditações é você se debruçar sobre algo e pensar sobre aquilo, e metafísica, se a gente for colocar, é fácil de se desvendar esse termo, né? Se a gente for pensar algo físico, são as coisas concretas, né? A cadeira que eu estou sentado é uma coisa física, uma coisa material. O meu braço, o meu óculos que eu toco é uma coisa física, uma coisa material. A metafísica seria estudar aquelas coisas que a gente não consegue ver, a gente não consegue tocar, são aquelas coisas que estão além dos sentidos, aquelas coisas que estão além do tempo e do espaço, né? Então, quando a gente pensa em metafísica, seria isso. Uma história engraçada, até quando a gente estava estudando isso aqui esse livro das meditações metafísicas, era o primeiro semestre de filosofia, e aí para mim era tudo muito novo ainda, né? E um dia eu estava no ônibus, voltando para minha casa, e era um dia que estava chovendo, e eu estava encostado na janela do ônibus, né? E uma coisa que o Descartes sempre fala é que por que a gente precisa da consciência? Porque a consciência, ela é aquela reflexão que não me engana, diferente dos nossos sentidos, que enganam a gente. E aí eu tinha ficado com aquilo na cabeça, e aí eu estava encostado na janela do ônibus e caí, como estava chovendo, estava caindo as gotas de chuva assim, e em um certo momento eu me assustei, achei que estava chovendo por dentro do ônibus e desencostei assim, né? E aí, o que foi aquilo? Aquilo ali na minha cabeça foi, bom, realmente Descartes tinha razão, né? Meus olhos acabaram de me trair aqui. Eu acabei de ter um engano, uma falsa experiência, porque eu pensei que estava chovendo, achei que estava escorrendo lá de dentro do ônibus, mas eu estava protegido pelo vidro ali, que na hora o meu sentido me enganou. Isso acontece muitas vezes, a gente tá descendo uma escada, a gente pisa em falso, porque achou que o degrau estava mais para cima ou mais para baixo, e isso é justamente essa experiência interna, né? Na experiência interna, eu posso duvidar daquilo que eu sinto, né? Eu posso duvidar daquilo que meus olhos veem, eu posso duvidar daquilo, né? Mas eu não posso duvidar de que eu tenho consciência das coisas, né? Isso que o Descartes fala, essa que é a primeira certeza dele. Posso duvidar de tudo que meus olhos veem, eu posso duvidar de tudo que o meu nariz cheira, de todos os cheiros possíveis, eu posso duvidar das coisas que eu toco, mas eu não posso duvidar de que eu tenho a consciência de que eu conheço as coisas, a consciência de que eu sou um ser no mundo. Justamente isso, essa questão da experiência tem muito aquela coisa de a consciência de se colocar no mundo, né? A primeira certeza que o Descartes tem é de que ele é um agente pensante do mundo. É interessante também nesse tópico da experiência, né? Eles trazem sim um certo argumento relacionado ao sonho, ao estado de sono,
Mas eles trazem esse argumento no sentido de que quando a gente está nesse estado, ele é como se fosse uma negação da consciência. É como se ali não houvesse a consciência. Isso em condições normais, porque como eu disse aqui no exemplo que eu dei, há aqueles sonhos tão vívidos que fazem a gente ter essa certa sensação de que aquilo ali é a realidade, né? Mas como eles estão dizendo aqui, nesse estado é como se a gente estivesse em um quarto vazio, um quarto escuro. E quando a gente entra no estado de consciência, é como se esse quarto tivesse sido iluminado. E é isso que eles trazem aqui, como se a consciência passasse a integrar a totalidade do nosso ser, algo nesse sentido. Então, se a gente for parar para pensar, a consciência, como o próprio Pet diz aqui também, é uma espécie de presença. A presença de um observador e esse observador é você. Você está consciente de si mesmo. Eu acho muito interessante isso, porque realmente, se a gente for parar para pensar num estado de negação de consciência, como eles estão fazendo a gente refletir aqui, é como se tivesse uma ausência mesmo. Como eles dizem aqui, é como se fosse um quarto vazio e escuro, é como se fosse uma ausência. E quando estamos conscientes, há essa presença de um observador, e esse observador somos nós mesmos. Acho que aí a gente já pode até entrar nessa questão do último tópico aí da experiência privada, né, Ronan? Isso que você disse vai muito nesse sentido, né? De que a experiência ela é privada, ela é uma coisa pessoal ela tem que ser feita sozinha, né? Eu entro nesse quarto escuro e quem entra é só eu e mais ninguém, né? Sim, é basicamente isso mesmo. Porque, é claro, a gente é consciente e por a gente ser humano, e somos conscientes justamente por causa disso, a gente sabe que o outro ser humano ele também é consciente, né? Mas essa experiência de consciência, essa presença aqui que eu estou dizendo, é uma experiência privada. Ninguém pode entrar dentro da sua consciência, e nem deveria poder, né? Eu acho que seria muito estranho. Imagina só uma pessoa poder entrar dentro da sua consciência, né? Se pudesse, tinha que ser até crime, né? Uai, tinha que ser até crime, realmente, Nossa Senhora. Imagina, saber de todos os seus segredos, de todas as suas ambições, de tudo aquilo que você pensa, seria algo muito complexo, né? Mas é justamente nesse sentido, é uma experiência privada. Somente eu tenho essa experiência. E isso também nos leva a uma reflexão de que, assim, por mais que existam certas coisas no mundo que, trazendo um termo do Descartes, assim, podem ser compreendidas como certas e indubitáveis, né? Cada um experiencia essas coisas ao seu modo. É muito interessante isso, né? Se a gente for trazer, por exemplo, uma experiência amorosa. Até um certo tempo atrás a gente estava falando sobre o amor em certas lições que a gente estava fazendo dentro do curso, né? E o amor, todo mundo em certa medida sabe o que é o amor, mas se a gente for parar para pensar, cada ser humano experiencia esse sentimento ao seu modo. E não só em questões de sentimentos nesse sentido, sentimentos amorosos, mas qualquer tipo de sentimento. E como a gente já disse anteriormente, a consciência está ligada a uma esfera da mente. A esfera da mente engloba todos esses processos. E cada um sente ao seu modo, cada um experiencia essas sensações ao seu modo, comprovando que a experiência da consciência é uma experiência privada. Somente aquele que é consciente, ele é consciente de si mesmo e dessas experiências que ele tem com o mundo. Não tem como a gente saber de que forma que o outro ser humano experiencia o mundo a partir da sua consciência. Não dá pra sentir o que o outro sente, né? É verdade. Vocês queriam trazer mais alguma coisa? Eu fiquei meio tentado aqui, mas eu vou trazer. Se a gente pensar, a gente viu que, então, retomando algumas coisas, que a consciência precisa muito de memória, a consciência precisa muito de sensação, né? De sentir as coisas, para a gente se situar no mundo, né? Então, sentimentos, sensações, a memória, né? Isso tudo ajuda a gente a ter consciência de onde a gente está, de questionar as coisas, a gente começa a se situar no mundo, né? Então, eu fico pensando na inteligência artificial, né? A gente tem alguns filmes aí que foram lançados, né? O Eu, Robô, por exemplo, porque no Eu, Robô a gente tem um personagem que
Contracena com Will Smith, e ele é um robô que sonha, que experiencia os sonhos. Então, é interessante pensar nisso, porque quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente pensa, a primeira coisa é consciência, tipo, uma máquina tem a consciência. Então, ele é tão importante para a gente validar a existência de uma coisa, para além de um objeto, que a máquina, para que ela seja para que a gente se aproxime de nós, para que a gente valide uma inteligência artificial, uma inteligência, ela tem que ter consciência de si, consciência que existe, consciência das coisas que faz. Então é interessante de pensar, porque aí também entra outra questão, a gente tem que validar a existência dela. Se ela perguntasse por que eu existo. Tem uma série da Netflix, do Rick e Morty, que quando o Rick ele cria uma torradeira, ele pega uma torradeira e faz um robozinho, e o robozinho para passar manteiga. E em alguns episódios o robozinho começa a perguntar, tá, para que eu existo, mestre? E ele fala, para passar manteiga. E parece ser limitante para ele. Então essa noção também nossa de limitante faz a gente pensar um pouco sobre a vida. Será que eu existo só para trabalhar, só para estudar, só para eu? Então eu tenho que acordar cedo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que comer, eu tenho que em algum momento da minha vida reproduzir, e aí eu morro? Então nos faz pensar também sobre o mundo, sobre a nossa vida, sobre nossos objetivos. Para que eu estou aqui? Por que eu preciso fazer essas coisas? Isso nos motiva a ampliar um pouco o nosso raciocínio sobre o mundo. Sobre tudo, justificar a nossa existência. Parece ser muito vazio existirmos para viver como os animais, para fazer certas coisas em certos momentos. Então a consciência também é um peso para nós também, né? A corrente que surge ali no iluminismo é o existencialismo. Que o existencialismo joga muito responsabilidade sobre nossos ombros, né? Você faz da sua vida o que você quiser. Então, o animal não, o animal já vem pré-programado, ele sabe o que ele tem que fazer. Mas quando eu tenho que decidir o que eu tenho que fazer da minha vida, isso é ter consciência. Eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, é um imediatismo de, tem que validar a minha existência no mundo, eu preciso fazer alguma coisa útil, eu preciso fazer alguma coisa. Parece que fazer, né, é um imperativo, né? Fazer é estar vivo, né? Então, é interessante pensar a filosofia como isso. A nossa vida a gente para pensar, para validar as nossas coisas, a nossa existência. Essa parte da consciência é muito importante. Apenas para deixar claro para vocês, pessoal, é que assim, a gente está falando aqui com vocês sobre essas questões da consciência, mas como essa própria semana traz aqui, ela traz a temática de uma forma bem introdutória. Essa relação entre corpo e psiquismo, entre corpo e mente, essa questão de que a consciência é um aspecto fundamental do ser humano, mas eu acredito que nos próximos PET, nas próximas aulas, isso vai, digamos, ficar um pouco mais claro, porque aí a gente vai trazer uma abordagem dessa temática, né? Mas uma abordagem a partir de pensadores específicos. Entendem? Aqui a conversa que a gente estabeleceu com vocês aqui é algo bem introdutório. E assim, eu espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha ajudado vocês de alguma forma a compreender um pouco melhor essa primeira semana do PET aqui. E eu pergunto para os meus colegas se eles têm mais alguma coisa para dizer em relação a esse primeiro PET. É só questão da atividade. Faça. Hoje, na hora que vocês forem dormir, tem lá a atividadezinha. Tentem fazer. Parece bobo, mas é muito importante para vocês entenderem como é que funciona a consciência. Como a gente conhece as coisas. Então, façam uma atividade. Se proponham a fazer esse exercício de imersão, de reparar, porque vocês vão se aproximar mais da ideia de como é que conhece as coisas. Como é que vocês conhecem? Vocês sabem que estão acordados. Né? Como é que vocês sabem que já foi dormir? Ninguém lembra como foi dormir. Ninguém consegue diferenciar a hora certinha que o sono veio e a consciência parou, né? Em algum momento você desligou. Você estava pensando em alguma coisa, cortou o pensamento no meio e você dormiu. Ou então, quando você tá com muito sono, você começa a divagar coisas sem nexo, né? Uhum. Coisas sem sentido. Você começa a misturar a realidade com a imaginação, com outras sensações. Essa atividade aqui é bom primeiro, é bom você começar como se pensando que só existe você e mais nada no mundo, né? Foi mais ou menos o que o Descartes fez, né? Primeiro você pensa que não tem nada. Primeiro você pensa que o mundo é um quadro em branco.
Depois você pensa que o mundo é um quadro em branco que tem só você desenhado ali. E depois quando você perceber e entender que se tiver você e um outro objeto, que você pode conhecer aquele objeto, que você conhece você mesmo, ali já tem um mundo completo, porque tem um objeto para ser conhecido e uma pessoa que conhece aquele objeto, né? O mundo é isso, é um ciclo de conhecimentos, né? Eu conheço as coisas e deixo com que as coisas me conheçam e eu me conheço como pessoa que vai fazendo essa experiência a cada coisa nova que encontra, né? Então a atividade é basicamente isso. E compartilha. Acho que a letra D fala da dificuldade que é também. Não conhecer. Ficar completamente à parte de tudo. E os nossos sentidos gritam, né? Sim. Às vezes a gente quer dormir, tem um grilinho chato, às vezes a cama não tá confortável. Tudo isso grita pra gente. Então, como é difícil não estar consciente. Acho que é só. Então, acho que é isso, pessoal. Então, eu me despeço aqui. Eu agradeço a atenção de quem assistiu a gente. Espero que a gente tenha ajudado vocês de alguma forma. E é isso. Até as próximas aulas. Valeu. Tchauzinho para vocês. Tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite.